Você já se perguntou o que aconteceria se o Sol, de repente, entrasse em erupção, enviando uma enorme explosão de plasma e campos magnéticos em direção à Terra? Recentemente, testemunhamos um fenômeno incrível no espaço, uma poderosa erupção solar, também conhecida como ejeção de massa coronal, EMC, que rompeu na superfície do Sol. O mais extraordinário é que essa EMC está se dirigindo para a Terra. Isso é real, não é uma simulação. Estamos diante de um evento celestial raro e fascinante que pode trazer efeitos notáveis e inesperados ao nosso planeta e à nossa vida diária. Neste vídeo, vamos contar tudo o que você precisa saber sobre essa tempestade solar, o que significa, por que é importante e como você pode observá-la. Também explicaremos como uma tempestade solar pode afetar diferentes sistemas e animais, além de abordar os benefícios e desafios de presenciar esse espetáculo cósmico. Fique ligado para não perder nenhum detalhe dessa aventura emocionante, pois esta é uma oportunidade única na vida de ver a beleza e o poder da nossa conexão solar. Acredite, você não vai querer perder isso. Antes de entrarmos nos detalhes da atual tempestade solar, vamos primeiro entender o que é uma tempestade geomagnética e como ela é medida. Uma tempestade geomagnética é uma perturbação da magnetosfera da Terra, a região do espaço ao redor da Terra influenciada pelo campo magnético terrestre. A magnetosfera nos protege da radiação nociva e partículas do Sol e de outras fontes no espaço. No entanto, às vezes, a magnetosfera pode ser perturbada por fatores externos, como uma ejeção de massa coronal, que é uma explosão em larga escala de plasma e campos magnéticos da corona do Sol, a camada mais externa da atmosfera solar. Essa explosão pode viajar a velocidades variando de 250 a 2.500 km por segundo e alcançar a Terra em 1 a 5 dias. Quando uma EMC interage com o campo magnético terrestre, pode causar uma tempestade geomagnética, medida pelo índice planetário K, variando de 0 a 9. 0 indica nenhuma atividade geomagnética, e 9 indica tempestade geomagnética extrema. Os níveis de severidade da tempestade geomagnética são classificados como G1 leve, G2 moderada, G3 forte, G4 severa e G5 extrema, cada nível tendo diferentes efeitos em sistemas e animais, os quais discutiremos em breve. Por agora, vamos focar na atual previsão de tempestade geomagnética emitida pelo Centro de Previsão do Clima Espacial da NOAA, a fonte oficial de alertas e previsões de clima espacial. Segundo a NOAA, a EMC que ocorreu em 15 de setembro de 2023 tem o potencial de atingir o nível G2 moderado. Isso significa que há a possibilidade de ver auroras boreais em algumas partes dos Estados Unidos e outras regiões do mundo. As auroras boreais são causadas pela interação de partículas carregadas do Sol com a atmosfera da Terra, criando espetáculos coloridos de luz no céu. Essas luzes são normalmente vistas perto dos polos, onde o campo magnético da Terra é mais forte, mas às vezes podem ser vistas em latitudes mais baixas, dependendo da força da tempestade geomagnética. De acordo com a NOAA, as auroras boreais podem ser visíveis em algumas partes dos Estados Unidos, como Alasca, Montana, Minnesota, entre outras. No entanto, a visibilidade também depende de outros fatores, como o tempo, a localização e a hora da noite. Então, se você tiver a sorte de estar em uma dessas áreas, pode querer ficar de olho no céu e torcer por uma noite com céu limpo e escuro. Agora que sabemos o que é uma tempestade geomagnética e como ela pode criar auroras boreais, vamos falar sobre o que mais ela pode fazer. Uma tempestade geomagnética pode ter vários impactos em diferentes sistemas e animais, alguns positivos e outros negativos. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de como uma tempestade geomagnética pode afetar a comunicação, a navegação, as redes de energia, satélites e a vida selvagem. Primeiro, quanto à comunicação, uma tempestade geomagnética pode afetar sistemas de comunicação, causando blackouts de rádio, interferências e distorções. Isso pode afetar sinais de rádio, como em FM, ondas curtas e rádio amador, bem como sinais de televisão e telefone.
Por exemplo, em 1989, uma tempestade geomagnética causou um blackout de rádio que interrompeu a comunicação entre a Terra e o ônibus espacial Discovery, que transportava uma tripulação de 5 astronautas. O blackout durou cerca de 15 minutos, durante os quais os astronautas não tiveram contato com o controle da missão. Felizmente, esse incidente não causou problemas graves, e o ônibus espacial pousou em segurança. Atlantis now beginning what is known as... Segundo, quanto à navegação, uma tempestade geomagnética pode afetar sistemas de navegação, causando erros nos sinais de GPS, leituras de bússola e rotas de voo. Isso pode afetar a precisão e a confiabilidade de dispositivos de navegação, como smartphones, carros, aviões e navios. Por exemplo, em 2011, uma tempestade geomagnética causou um erro de GPS de cerca de 10 metros, afetando a navegação de alguns aviões e navios. O erro não foi grande o suficiente para causar acidentes, mas causou alguns atrasos e inconveniências. Terceiro, quanto às redes de energia, uma tempestade geomagnética pode afetar redes de energia, induzindo correntes em linhas de transmissão, transformadores e geradores. Isso pode causar flutuações de tensão, interrupções de energia e danos, afetando o fornecimento e a distribuição de eletricidade, bem como a operação de vários dispositivos e aparelhos que dependem de eletricidade. Por exemplo, em 1989, uma tempestade geomagnética causou um apagão que afetou cerca de 6 milhões de pessoas em Quebec, Canadá. O apagão durou cerca de 9 horas, durante as quais as pessoas ficaram sem luz, aquecimento ou água. O apagão também afetou algumas partes dos Estados Unidos, como Nova York. Quarto, quanto aos satélites, ao expor satélites à radiação, carregamento e arrasto, a tempestade pode degradar seu desempenho, danificar seus componentes e alterar suas órbitas. Isso pode afetar o funcionamento e a vida útil dos satélites, bem como os serviços e dados que fornecem, como meteorologia, comunicação, navegação e vigilância. Por exemplo, em 2003, uma tempestade geomagnética danificou um satélite japonês chamado ADELS 2, projetado para monitorar o ambiente da Terra. O dano fez com que o satélite perdesse sua energia e comunicação, sendo eventualmente declarado uma perda total. Quinto, quanto à vida selvagem, uma tempestade geomagnética pode afetar a vida selvagem, perturbando seus relógios biológicos, padrões de migração e sentidos magnéticos. Isso pode afetar o comportamento, orientação e sobrevivência de vários animais, como pássaros, peixes, baleias, tartarugas, abelhas e morcegos, que usam o campo magnético da Terra como guia para seus movimentos e atividades. Por exemplo, em 2014, uma tempestade geomagnética fez com que alguns pássaros voassem na direção errada, alguns peixes nadassem na direção errada e algumas baleias encalhassem na costa. A tempestade também fez com que algumas abelhas perdessem o caminho de volta para suas colmeias e alguns morcegos perdessem sua capacidade de ecolocalização. Depois de aprender sobre os impactos de uma tempestade geomagnética, você pode estar se perguntando como assistir às luzes de uma aurora e onde encontrar os melhores locais para visualização. Não se preocupe, temos algumas dicas para você que ajudarão a desfrutar deste fenômeno incrível. A primeira e mais importante coisa que você precisa fazer é encontrar um lugar que tenha um céu escuro, limpo e aberto, longe das luzes da cidade e da poluição. Quanto mais escuro e limpo o céu, melhores as chances de ver as luzes da aurora. O céu aberto também permitirá que você veja mais do horizonte e do céu, onde as luzes geralmente aparecem. A próxima coisa que você precisa fazer é usar algumas ferramentas online que ajudarão a encontrar os melhores locais de visualização, assim como o melhor momento para assistir às auroras. Algumas das ferramentas online que você pode usar são o Aurora Forecast, Aurora Service e Aurora Alerts, que fornecem mapas em tempo real, alertas e previsões de atividade das auroras. Essas ferramentas também informarão o nível da tempestade geomagnética, o índice K e o Aurora Oval, que são indicadores da intensidade e localização das luzes da aurora.
A última coisa que você precisa fazer é se vestir adequadamente para o frio e levar uma câmera. Essas luzes geralmente ocorrem à noite, quando a temperatura está baixa, então você precisa usar roupas quentes e encamadas para manter-se confortável e aquecido. Além disso, leve uma câmera, de preferência uma boa câmera, para capturar a beleza e as cores das luzes da aurora. Você também pode querer levar um tripé, um disparador remoto e uma lente grande angular para obter as melhores fotos e evitar tremidas na câmera. Então é isso, pessoal. Tudo o que você precisa saber sobre a tempestade solar, a tempestade geomagnética e as incríveis luzes das auroras. Esta é uma oportunidade rara e empolgante de testemunhar a beleza e o poder da conexão solar. Esperamos que você não perca. Eu sei que para nós aqui do Brasil, isso é praticamente impossível de se ver, mas caso alguém que mora nos Estados Unidos esteja assistindo, aproveite por todos nós. Se gostou do nosso vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comente também a sua opinião sobre essas tempestades solares e suas possíveis implicações. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.